Dica de estudo para a atividade 2. Resolver situação-problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais. Vamos lá para um pequeno resumo sobre o que são essas grandezas. Tá? A primeira delas, quando são grandezas diretamente proporcionais. Consta de uma relação em que as grandezas aumentam ou diminuem juntas na mesma proporção. Vamos para um exemplo. Para a confecção de uma calça tamanho adulto, uma costureira utiliza 1,2 metros de tecido. Para 5 calças dessas, quanto de tecido será necessário? Vamos lá. A gente vai fazer duas coluninhas, uma para a quantidade de calça e outra para a quantidade de tecido. Observem. Então, para uma calça, eu gasto 1,2 metros. Para 5 calças, eu gasto X metros de tecido. E aí, quando essas grandezas são diretamente proporcionais, o que isso quer dizer? Nesse caso, as duas aumentam juntas, né? Porque se eu aumento a quantidade de calça, automaticamente eu aumento a quantidade de tecido. Quando elas são diretamente proporcionais, a gente utiliza a multiplicação em cruz, tá? Então, vamos lá, vai ficar 1 vezes x igual a 5 vezes 1,2. Ou seja, x aqui vai dar igual a 6 metros. Observem aí, então, de uma calça passa para 5, aumentou. 1,2 metros passou para 6 metros, também aumentou. Então, por isso que elas são diretamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, vocês já devem estar tendo uma ideia aí, né? Relação em que as grandezas variam de forma inversa, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ambas também na mesma proporção. Vamos a um exemplo. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 km. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas para fazer esse percurso. Quanto tempo ele levará se ele for a uma velocidade média de 100 km por hora? Então, aqui a gente está trabalhando com a grandeza velocidade e tempo, que sempre se determinam como grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá também de novo fazer duas colunas, uma para a velocidade e uma para o tempo. Então, para a velocidade de 50 km por hora, foi um tempo de 4 horas. Para uma velocidade de 100 km por hora, temos X horas, que é o que a gente vai encontrar. Então, colocando a setinha para nos orientar, ora, se a velocidade aumenta, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Por isso que ela é inversa, quando uma aumenta, a outra diminui. E aí, para o cálculo dessa atividade, você multiplica bem retinho, tá? Paralelo. Então, vai ser 50 vezes 4 igual a 100 vezes x. Vai dar 200 igual a 100x e x é igual a 2 horas. Então, observem aí. Mesma proporção. A velocidade dobrou e o tempo foi pela metade. Então, elas também estão na mesma proporção, porém uma aumenta e a outra diminui. Isso quer dizer que nessa atividade é importante que você fique atento às grandezas. Na anterior, a gente viu quantidade de peças para quantidade de tecido. É como quantidade de ingredientes para quantidade de bolos, por exemplo. Então, para esse tipo de grandeza, onde as duas aumentam, né? Então, se eu já reconheço as grandezas, eu já sei se elas são direta ou inversamente proporcionais. Por isso que é bom identificar na questão, né? Para poder determinar se a situação corresponde a grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, bons estudos!